Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem nos seus grupos aí de astrologia, enfim, quem gosta, quem curte. E deixe comentário, faça pergunta, participe. Beleza? Gente, dando sequência, tivemos, né, um eclipse, porque é um eclipse lunar, sequência aí do solar, né? 17 de fevereiro, tivemos o solar, né? Tá o vídeo aqui no canal. E amanhã, estou gravando hoje, é dia 2 de março, amanhã, dia 3, teremos um lunar total, já vou explicar, né? Em Virgem. Ok? Bom, então deixa eu... Tá aqui já compartilhado, né? O slide. Eu gosto muito desse formato, tá, gente? Slide, tipo aula. Eu tô aqui para compartilhar o que eu aprendi, o que eu estudei, para ensinar, né? Então eu acho melhor assim. Gosto muito de colocar desse jeito, né? No formato aula, slide. Porque eu quero exatamente despertar ainda mais o interesse nos estudantes de astrologia, principalmente você que está querendo aprender astrologia. Aliás, fica um convite, fica até o final do vídeo, tá? Que vai ter um convite, sim, um curso de astrologia, tá bom? Bom, então vamos que vamos, eclipse lunar em Virgem, vamos lá. Pessoal, então, dessa vez, né, e eu já falei, é comum, depois de um solar, um lunar. Toda lua nova, muito próxima, né, conjunção com o eixo nodal, nó do norte, nó do sul, né, ou na astrologia védica, Rahu e Ketu, tem eclipse, acontece. 15 dias depois, né, tivemos a lua cheia, a lua nova, então eclipsou o Sol, e agora, amanhã, a lua cheia eclipsada. 15 dias depois do solar, o eclipse lunar. O vídeo está aqui no canal, inclusive, é importante dizer uma coisa, né? Quando a gente fala de eclipse solar, a gente trata muito de pessoas, assim, celebridades, né? Pessoas de poder, presidentes da República, né? Reis e tal. Então, eu gravei, tá no vídeo aqui no canal, expliquei o eclipse solar e tal, né, de 17 de fevereiro, e usei o mapa do Trump como exemplo. E olha o que está acontecendo aí no mundo, né? Só para quem não assistiu, neste vídeo eu mostro, inclusive pela astrologia védica também, né? O eclipse de 17 de fevereiro fez uma oposição, vou colocar uma ativação que é melhor, do Marte natal do Trump. Então fica aí para quem quiser assistir, tá? Tá aqui no canal o vídeo anterior a este sobre o eclipse solar. Mas vamos lá. Quando a gente fala de eclipse lunar, né, conforme vocês podem ver, deixa eu mudar aqui para ficar melhor para vocês, que o que importa aqui, né, é a apresentação, tá? Então, a gente tem a Terra, né, se colocando, deixa eu, aqui, né, entre o Sol e a Lua. Então, produz uma sombra, que tem dois estágios, penumbra e umbra. Já adianto, dizendo para vocês que no Brasil, assim, muito pouquinho, o penumbral, né, ali por volta de 5 e pouca da manhã, e mesmo assim, muito pouco, porque logo o Sol, né, nasce e a claridade não vai deixar ver. Mas em algumas regiões, tá? Eu coloquei aqui várias regiões, mas para a América do Sul, Brasil, vai ter o penumbral antes do nascer do Sol, tá? Tem que olhar na direção oeste, né, gente? Porque todo eclipse
lunar acontece em lua cheia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o Sol de um lado, vocês vão ver o mapa astral aí já já, e a Lua do outro. Ok? Então, se o Sol nasce no leste, né, a Lua vai estar no oeste, tá bom? Mas vai ter que madrugar. Bom, e mesmo assim, né, tem condições, né, do tempo, essa coisa toda, né? Mas não vai ser um espetáculo visual. Aqui está o mapa, não se preocupem aí, não se apeguem, né, os estudantes, os astrólogos com relação às casas, não é o objetivo. A lua cheia, a lua, né, a massa, o povo, o coletivo, ok? Primeira coisa. Claro, eu calculei para a capital do Brasil, Brasília, inclusive vai acontecer o ápice, né, astrologicamente falando, a oposição exata, né, a Lua em 12 de Virgem e 53 minutos, o Sol 12 e 53 de Peixes, vai ser por volta de 8h38 da manhã, tá? Mas olha só, o que interessa aqui? Vamos lá. Lua cheia em Virgem, no signo de Virgem. Virgem é um signo regido por Mercúrio. E não só o Mercúrio, ele rege Virgem. O Mercúrio, eu sigo a tradição, tá? Ele se exalta em Virgem. Eu não sigo a astrologia moderna, tudo bem, né? São visões que diz que Mercúrio se exalta em Aquário. Então, para mim, Mercúrio, ele rege Virgem, se exalta em Virgem também. Tem muita força, né? Como a gente chama, dignidade essencial em Virgem. E olha onde está Mercúrio. Está do outro lado aqui, ó. Não sei se vai dar aqui para rabiscar. Ó, aqui. Ele está em Peixe, gente. Né? Ele está aqui. Vou falar desse bolo aqui, né? Esse stellium. Ele está ali, no meio daquela confusão, né? Em Peixes. Opa. Toda vez acontece isso aqui, vou apagar mesmo. Mas ele está ali. Ele em Peixes, ele está o oposto de Virgem, né? Do outro lado. Como não bastasse, ele está, além de estar em detrimento, porque ele rege Virgem, um planeta, quando rege um signo, quando ele está no signo oposto, está em detrimento ou exílio. Além disso, não falei que ele tem exaltação em Virgem? O oposto da exaltação é a queda. Então ele está em exílio ou detrimento, em queda e mais retrógrado, né? Alguns dias ele entrou em retrogradação e combustão. Ele está combusto, ele entrou também em combustão. Então, é um Mercúrio bem complicado. Bem complicado. Tá, e daí? Vamos lá. O que é a sombra, né, do eclipse? Bom, sombra, escuridão. Então eu coloquei o obscurecimento do quê? Do discernimento, da clareza mental, da análise crítica, da análise técnica, enfim, o obscurecimento da razão. Então, como eu coloquei ali, a Lua está em Virgem, então Mercúrio, que rege Virgem, né, o dispositor da Lua cheia eclipsada, está do lado oposto, naquela condição toda, exilado, combusto, em queda, retrógrado. Então, fale o cotidiano, fales em sistemas, rotinas e protocolos, né? Protocolos muito rígidos. Bom, protocolo é uma coisa bem virginiana, né? Assim como a rotina. Erros de interpretação. E aqui eu coloquei o seguinte, que só aparecerão quando Mercúrio sair da retrogradação. Ele sai da retrogradação no 21 de março. Né? Só que eu coloquei o seguinte aqui mais abaixo. Depois que eu fiz, eu vi isso aí. É o seguinte. Ele vai sair da retrogradação, mas ele vai continuar em Peixes. E também em combusto, por um certo período. Depois fica sob os raios do sol, mas isso é outro papo. Então, assim, a clareza, assim, né, a libertação de Mercúrio, vamos dizer assim, acontece 15 de abril só. Porque ele entra em Áries, com Sol em Áries, com Marte em Áries, que é o dispositor. Aliás, isso também traz outras complicações, tá? Mas isso ficaria para um outro vídeo, né?
Mas, pelo menos, ele sai, Mercúrio, no dia 15 de abril, dessa confusão toda pisciana. Então, apesar de eu ter colocado, né, erro de interpretação, que só aparecerão quando Mercúrio sair de retrogradação, eu acho que isso ainda pode, infelizmente, sabe, reverberar negativamente até 15 de abril. Tá bom? Erros médicos. E aí, qualquer decisão, né, nesse período, realmente há um risco de resultados ruins, né? Prejuízos financeiros, burocráticos, Mercúrio, né, rege os documentos, entenderam a complexidade? Erros médicos por falha de comunicação, gerando problemas em diagnósticos. Muito cuidado com isso, tá? Então, gente, é bom evitar logísticas complexas, nem sempre dá para a gente evitar, mas com muito cuidado, até pelo menos 15 de abril, tá? Na verdade, 14, porque dia 15 ele já está em Áries, tá? Então fica essa dica aí. Bom, a ideia desse vídeo é ser mais rapidinho, porque o anterior, né, do solar foi quase meia hora, né? Foi meia hora. Bom, vamos lá. Só que do outro lado, deixa eu voltar aqui no mapa astral do eclipse, a gente tem um estélio em peixes, né? Marte, o Sol, claro, Mercúrio, evidente, já falei, mas também Vênus. Então, Marte, o Sol, Mercúrio e Vênus. O nódulo não conta para estélio, tá? Então, assim, o que isso quer dizer, né? Ora, se de um lado tem essa dificuldade toda, né, com relação à parte lógica, a razão, clareza mental, do outro tem um predomínio do subjetivo, peixes. Peixes é o subjetivo, o místico, o invisível, o abstrato, o espiritual, com E maiúsculo. Então, qual é o conceito-chave que eu coloquei aqui? Né? Colapso da funcionalidade, Mercúrio funcional, em favor da transcendência. Então o Haroldo está querendo dizer que tem uma parte boa? Tem, né? Para a gente olhar para o subjetivo, para não confiar tanto, né? Vamos dizer assim, né? No uso da razão, ou pelo menos buscar um equilíbrio, entenderam? Outra coisa, o Sol, né? Claro, é uma lua cheia, então o Sol de um lado, a lua do outro, é o ego. Em peixes, ou seja, o ego, né, na sua, ou melhor, essa vontade do ego ou egóica sendo diluída no oceano de peixes, entenderam? Então, também, é claro, isso vai trazer um baita desafio para manter a identidade em meio à sobrecarga psíquica. Sim, muita gente pode surtar. Um colapso mesmo, entenderam? Navegar nestas ondas, né, de peixes é mais ou menos por aí, tá, gente? E outra coisa, estamos falando do eixo, né, Virgem, cuidar do corpo, essa coisa, mas há um risco de somatização, e uma somatização rápida. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, mas estamos falando do coletivo, entenderam? Agora, vamos falar assim, né, parte boa? Pode ser, depende da gente. Como assim? Da busca da transcendência, do eu transcendente, né? Da função transcendental, né? Então, a busca é nesse sentido, porque a razão vai nos faltar, né? Esse lado lógico, científico, vai nos faltar muitas vezes. Enquanto que o lúdico, a fantasia, né, o subjetivo, esse lado, enfim, vai predominar. É claro, é o equilíbrio que é sempre o ideal, né? Então, é como, enfim, né? A gente tem um eixo, tentarmos ficar no equilíbrio, não vai ser nada fácil, pela configuração
do mapa que eu mostrei, principalmente a condição de Mercúrio, mas que a gente possa, né, mergulhar nesse oceano, nesse mar, ainda assim, né, com cuidado, ok? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar, né? Como falei, não um vídeo muito longo, e que a gente possa tirar, né, como eu sempre digo, né, o melhor proveito desta configuração. Não vai ser fácil, e que a gente possa olhar para dentro, né? É o predomínio do subjetivo, tá? E querer ficar muito nessa coisa da lógica, né, do mecanicismo, né? Essa coisa bem virginiana, não vai dar em nada. Vai ser mais difícil, vai ficar complicado. Deu para entender, gente? Tá bom? De uma forma geral, coletiva. Tá. Para fechar, antes do convite aí, tá? Do curso. E no mapa da gente? Bom, vamos voltar aqui. A lua cheia eclipsada será em 12 de Virgem. Se você tem planetas, principalmente Sol, Lua, o regente do mapa, bem próximo a 12 de Virgem, quanto, Haroldo, assim, mais ou menos? Olha, eu considero 5 graus antes, 5 graus depois. Então, se a Lua está em 12 de Virgem, né, a gente 7 de Virgem até 17 de Virgem, entenderam? É uma região que pode, quem tem planetas, né, nessa região, o grau do ascendente também, pode ser atingido pelo efeito, né, vamos dizer assim, atingido nesse sentido do eclipse. Entenderam? Entre 7 de Virgem e 17 de Virgem, tá? Claro que só uma análise, né, profunda, enfim, até porque tem que ver qual é a casa, né? Essa casa, a casa do mapa de vocês, onde que tem ali, né? Tem planetas, né? Nessa região de Virgem que eu falei, entenderam? E se tem planetas, vamos supor que a pessoa tenha Marte, né? Mas qual as casas de Marte? Áries e Escorpião também serão afetadas, mas muito mais o planeta por, né? A posição dele naquela casa é mais complicado, tá? E assim vai, tá, galera? Pessoal, então, para fechar, fica aqui o convite, já que estamos falando de transcendência, né? Todo um estélio em peixes, né? Então, convite para o curso de Astrologia Védica, que já está rolando. Quarta passada, tivemos a primeira aula, foi uma aula aberta, gratuita. Provavelmente, nesta próxima quarta, eu vou deixar aqui o meu Instagram, mas também vou deixar na descrição o meu WhatsApp. Provavelmente nesta quarta, 4, né? Dia 4, teremos a aula aberta mais uma vez. Última vez, né? Para quem aí está indeciso e tal, tá bom? É um curso para iniciantes, não é um curso de aprofundamento, é o beabá da astrologia védica, é o beabá do Jyotish, né? Como na Índia, né? É chamada astrologia védica. Isso eu explico no curso, né? Porque a astrologia védica, o que é o Jyotish. Então aí está o meu Insta, beleza? Espero, quem sabe, encontrá-los na aula, né? Então, gente, namastê. É o recado que eu trouxe aqui, né? Essas informações, eu espero que ajude. E principalmente para os estudantes de astrologia, quem está começando, para analisar, né? Lembram? Né? Eu falei muito do dispositor do eclipse, que é o Mercúrio, que está em péssimo estado, a gente chama de estado celeste, né? Enfim, é muito ruim de dignidade, né? Está bem debilitado, e já deixei aqui as informações para vocês. Tá bom? Grande abraço e tchau, tchau.